Olá, bem-vindos a mais uma conversa com o especialista. Estamos aqui hoje com a Adriana Nagashi, que é nutricionista materno-infantil. A Adriana tem mestrado e doutorado em ciências da nutrição pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. É atualmente docente da pós-graduação da Unifesp, do INADES e do HCOR. É docente também da graduação da Universidade de Mogi das Cruzes e atua no consultório particular em Mogi das Cruzes. Então, Adriana, primeiramente, bem-vinda, obrigado pela sua disponibilidade. E a ideia é discutir com você a respeito da alimentação durante a gestação. Eu que agradeço o convite, espero poder contribuir com as informações que eu vou trazer aqui hoje para vocês. Ótimo. Então, Adriana, para começar, a alimentação deve ser vista de diversos aspectos, diversos pontos de vista durante a gestação. Então, muitos dos sintomas da gestação podem interferir na alimentação. A alimentação, por outro lado, tem um papel fundamental na manutenção da saúde, tanto da mãe quanto do feto, né, do bebê. E tem também alguns aspectos relacionados à segurança, né? E é justamente por isso que eu queria começar, né? Ah, uma preocupação muito grande entre os ginecologistas, obstetras, é com o risco de infecções alimentares na gestação. Aquelas infecções que a gente tem, vamos dizer, com alguma frequência durante a vida e que na maioria das vezes isso passa batido, só que na gestação isso envolve alguns riscos a mais, né? Do ponto de vista da nutrição, quais são os cuidados que devem ser tomados, alimentos que eventualmente devem ser evitados, no sentido de minimizar o risco de infecções? Certo. Essa é uma preocupação que acaba sendo bem importante na gravidez como um todo, desde o início. No entanto, que as gestantes já, logo que descobrem a gravidez, já fazem aquela avaliação para avaliar realmente a parte imunológica. E eu sempre falo para elas que, independente delas terem imunidade para aqueles principais contaminantes, que são os que mais causam danos, né, como toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola, HIV, e mesmo que venha ali uma possível imunidade prévia, seja por vacina ou seja por um contato prévio, ter tido a doença em algum momento, ainda assim nós precisamos tomar bastante cuidado com toda a contaminação. A gestante, por conta de todo o processo da gravidez, ela diminui a imunidade, até para que o corpo ele consiga segurar aquela gestação, principalmente no início, né, para que ele não estranhe e não ache que o feto é um corpo estranho. Então, naturalmente, a imunidade da gestante já baixa, né? Ela é uma imunossuprimida. Então, com isso, eu sempre oriento que as gestantes, elas procurem sempre comer alimentos higienizados da maneira correta. Então, o que nós temos de protocolo da Anvisa é a higienização com hipoclorito de sódio, que é a única forma segura de eliminar os micro-organismos. Então, existem alguns estudos que falam de algumas outras formas, né? Ozônio, utilização de alguns testes com vinagre, com bicarbonato, mas o que hoje existe de recomendação pela vigilância sanitária é a diluição de água com hipoclorito de sódio. E aí fazer a diluição correta, no tempo certo, né? Deixar ali pelo menos 15 minutos numa solução, dependendo do produto, ou água sanitária, ou gotinhas ali desse hipoclorito, porque aí a gente vai minimizar muitos riscos dos alimentos crus em especial. Fora esses alimentos crus, que devem ser bem higienizados e não só passado na água ou lavado com sabão, então deve sim passar por esse processo de higienização, nós devemos tomar bastante cuidado com os alimentos crus. Então, carne mal passada, ovo com gema mole, porque aí são alimentos que naturalmente podem trazer riscos de outros micro-organismos, não só esses que eu citei. Então, eu sempre falo que a gestante ela tem que tomar todos os cuidados possíveis. Não que ela vai viver dentro de uma bolha para gerar um bebê e sair depois de 40 semanas. Mas o que nós sabemos que é risco, é importante ela tomar bastante cuidado. Ótimo. Bom, e aí a carne mal passada, a carne crua, ovo cru, deve ser evitado por toda gestante, né? Até porque mesmo uma carne de boa procedência, isso não garante que aquela carne não esteja contaminada
enfim, em coisas que talvez a gente nem esteja habituado no dia a dia, mas que a gente passa batido, né? Uhum, Em relação a verduras e legumes e tudo isso, você citou o uso de hipoclorito, né? uhum, Esse hipoclorito, ele garante, ele traz uma segurança suficiente. Por exemplo, em casa você sabe que aquilo está sendo feito, então seria seguro. Na uhum. rua, o ideal é evitar esse tipo de alimento, por exemplo, saladas e legumes que estejam crus. Uhum. Isso. Considerando essa questão dos mal passados, a gente tem que tomar tanto cuidado pela própria procedência do alimento. Então, se eu pensar num qualquer alimento, um animal que não passou por um processo de cocção, né, não passou por altas temperaturas, vai ter risco pelo próprio alimento e também pelo contato do manipulador. Então, se foi alguém que preparou aquele alimento, não higienizou bem as mãos são a principal forma de contaminar um alimento. Então, se aí entra naquela questão do peixe cru, de alimentos manipulados. O principal risco, muitas vezes, não é só nem a procedência do alimento. Claro que, como um todo, tem esse risco também, mas quem manipulou. Então, esse acaba sendo um dos motivos a gente nunca permitir que, né, eu falo sempre para evitar ao máximo esses alimentos. E aí, considerando a higienização com hipoclorito, sim, ele acaba eliminando a maior parte do risco microbiológico que esses alimentos vão trazer, né? Porque a gente tem ali a questão mesmo, por exemplo, do toxoplasmose, que não é o... Aí elas falam, eu não posso ter gato em casa. Não é que ela não pode ter gato. O problema é que as fezes do gato, acaba sendo ali, o gato é o vetor, né? Que vai acabar transmitindo ali a toxoplasmose, o vírus, ali, o micro-organismo que realmente vai ocasionar a doença. Então, a higienização com hipoclorito, deixando ali os 15 minutos, deixando na diluição correta, a gente elimina o risco, as chances de contaminação desses alimentos. Como eu falei, existem alguns estudos que falam sobre ozônio, que seria mais benéfico, mas ainda assim, oficialmente, e até porque é um acesso mais difícil, quando eu penso numa população brasileira, de maneira geral, é muito mais difícil a gente ter acesso a esse tipo de forma de higienização. Então, o que nós temos hoje é a água sanitária ali, que seja própria para alimento, ou já o próprio hipoclorito de sódio, que elas conseguem até pegar pelo posto de saúde de forma gratuita. Ótimo. Bom, aí não precisa nem falar, você já citou a importância de lavar as mãos, né? Que é fundamental em qualquer pessoa, mas na gestante esse cuidado deve ser maior. Talvez um outro ponto que a gente possa considerar é a alimentação em restaurantes por quilo, que muitas vezes a comida fica exposta talvez um tempo além do que deveria. Então, Uhum. obviamente que num lugar que seja mais confiável, eles tendem a ter um cuidado maior com isso, mas lembrando que é comum que isso fique exposto às vezes mais tempo do que o ideal e aí o risco de contaminação aumenta, né? Uhum, isso mesmo. Eu acabo orientando assim, coma mais os alimentos cozidos, legumes cozidos, né? Eu trabalho o dia inteiro e só como na rua. Dê preferência ou para levar de casa ou para comer tudo que é cozido, que pelo menos minimizou todo aquele risco. Ótimo. Bom, um outro ponto a ser considerado é náuseas, enjoos, são sintomas assim muito prevalentes no início da gestação, né? Para muitas gestantes é o que faz ela, vamos dizer, pensar que está grávida, às vezes ir atrás de um teste de gravidez, né? Porque elas de fato começam muito precoces, às vezes você identifica isso antes mesmo de perceber o atraso menstrual, né? E ela tende a melhorar, geralmente aí próximo da 20ª semana, né? Ah, do ponto de vista nutricional, né? Obviamente que assim, esse náuseas e enjoos estão presentes em quase toda mulher, mas alguns vão ter mais, outras vão ter menos, né? Do ponto de vista nutricional, essas mulheres que eventualmente estão tendo dificuldades para comer por conta de náuseas, enjoos, o que pode ser feito para otimizar essa alimentação? Essa é uma queixa muito comum em primeiro trimestre, né? Embora tenha relatos ali de até as 20 semanas, mas o mais comum fica ali por volta de 12 a 14 semanas, que é aquela fase justamente de adaptação do corpo às mudanças hormonais. Então, quando sobe muito o HCG, né, a gonadotropina coriônica humana,
que é aquele exame que a mulher detecta lá na urina, que está grávida, depois faz o exame de sangue, ele tem uma característica de causar essas repercussões, que é justamente, a gente fala, né, é ruim, mas é bom. Quando a mulher tem esses sinais, sinal que os hormônios estão subindo bastante e é um indício de uma mudança metabólica importante. Mas em compensação, assim, quando a mulher ela permanece ainda após o primeiro trimestre da gravidez, ainda enjoando, sentindo essa sensação, limita muito o consumo alimentar. Então, o ideal, né, o mundo ideal seria essa mulher engravidar sem deficiências nutricionais, porque caso ela tenha toda essa situação de náuseas, enjoo, vômitos, no primeiro trimestre, que é o mais esperado, a gente não vai ocasionar risco nem para ela, nem para o bebê. Porque a mulher ela não precisa ganhar peso no primeiro trimestre, mas se ela não consegue comer nada e se ela passa muito mal, ela pode ter uma hipoglicemia, ter queda de pressão e acabar isso comprometendo. E aí, ao longo da gestação, então eu sempre falo que o primeiro trimestre ela vai comer aquilo que ela conseguir, e aí eu uso a estratégia de consumo alimentar nos momentos mais estratégicos ali. Então, às vezes ela fala assim, no período da manhã inteira eu não consigo comer nada, tô passando mal, nada, tudo que eu sinto cheiro eu passo mal. Aí eu falo, qual que é o melhor momento? Da tarde, do almoço, o café da tarde, o jantar. Então, é nesse momento que eu vou fazer com que ela coma um pouco melhor. E para a gente minimizar esse desconforto, mesmo no início ou ao longo da gestação, se acontecer, uma das estratégias é preferir sempre alimentos mais secos. E evitar, por exemplo, acordar e tomar logo um copo de água, ou café com leite, ou mesmo, né, qualquer outra bebida. A orientação é que ela coma sempre alimentos mais secos, que vão dar aquela sensação de redução da náusea. Então, eu falo de torrada, maçã verde, ou alguma outra fruta, uma pera mais seca, uma castanha, tudo isso para ela limitar um pouquinho aquela hipersalivação, né, aquela celorreia que às vezes a gestante acaba tendo também. Então, tudo isso é uma estratégia para ela conseguir seguir ao longo do dia um pouco sem tanto sofrimento. Legal. Bom, lembrando que a intensidade desses sintomas é muito variáveis, né? A primeira estratégia, que é o suficiente para a grande maioria das gestantes, é o ajuste na escolha dos alimentos e nos hábitos alimentares, mas existem tratamentos até medicamentosos e outras formas de abordar isso, quando não estiver sendo suficiente para controlar a alimentação, né? Em relação a... Agora, você falou uma coisa que acho que é importante, que nesse primeiro trimestre, o importante é que se como que conseguir comer, né? Vamos falar daqui a pouco sobre a importância de escolhas alimentares durante a gestação, a importância do controle adequado de peso, tudo isso, mas... talvez no primeiro trimestre, então você não precisaria ser tão rígido assim, com, vamos dizer, bons alimentos e coisa assim. Na verdade, né, quando eu falei isso, comer o que conseguir, dentro, se possível, daquilo que é adequado. Então, quando eu monto um plano alimentar para uma gestante de primeiro trimestre, eu tento verificar o que ela tem conseguido comer. E nem sempre vou conseguir atingir as metas nutricionais, chegar ali na recomendação de nutrientes importantes, mas aí a gente entra então com a estratégia da suplementação. E aí, assim, a suplementação é essencial na gestação inteira. E nesse primeiro trimestre, nesse início, se ela não estiver conseguindo comer em quantidade adequada, em variedades adequadas, aí a gente entra com a suplementação. Eu gosto bastante de usar a suplementação manipulada, até para que eu consiga ajustar de acordo com a quantidade que ela consome. Então, né, vamos dar um exemplo do ácido fólico, que é um nutriente extremamente importante para esse primeiro trimestre, que faz parte de formação cerebral, fechamento do tubo neural. E se ela não consegue consumir alimentos fontes, e que é bem difícil atingir a meta, sempre vai ser a utilização de suplemento. Quando ela engravida já com a utilização de suplementos pré-gestacional, aí fica um pouco mais tranquilo. Então, eu falo assim, você talvez não consiga comer exatamente o que você precisa, mas dentro de uma estratégia adequada, eu já falo, olha, a gente já vai começar a melhorar a alimentação, mudar os hábitos, para que quando a alimentação entrar para valer ali como a fonte nutricional, que aí, em especial, o segundo trimestre, aí a gente já teve ali um tempinho, pelo menos, para incorporar bons hábitos.
Quando eu tenho uma gestante que me procura, né, uma mulher que me procura antes da gravidez, eu faço todo esse preparo. Então, muda na qualidade de vida, considerando estresse, rotina, horário de sono, descanso, fazer toda realmente a mudança na rotina dela, adequar hábitos de vida, para quando ela engravidar, se por acaso ela passar por essa situação, vai ser muito mais tranquilo, a gente respira um pouco mais tranquilo, sabendo que ela já tem ali um aporte nutricional, ela já suplementou, ela já fez reservas de alguns nutrientes, e depois lá no segundo trimestre a gente dá sequência ali para ficar um pouco mais rígido ali quanto às questões de quantidade, qualidade de alimentos para a gravidez. Legal. Outra característica muito comum nesse início da gestação, que tem uma relação com náuseas e vômitos, mas não totalmente, é a seletividade alimentar, ou seja, tem alguns alimentos que a gestante tolera bem, outros que ela não tolera, né? Quais são os alimentos que mais provavelmente ela não vai tolerar, ou se ela está tendo essa dificuldade, quer dizer, o que ela deve evitar tá comendo ou tá na mesa durante esse período? Uhum. Tem algumas gestantes que falam assim, nossa, eu amava doce, agora eu não consigo chegar perto mais de doce. O que acontece? Toda aquela modificação fisiológica e metabólica que acontece na gestação também é uma forma de proteção. Então, tem alguns estudos que falam até que a gestante ela começa a ter vontade de comer algumas coisas até quando ela tem uma deficiência nutricional. Então, aquilo, né, que é o conhecido como pica-malácia, que a mulher come cabelo, que ela come parede. Tem alguns estudos que relacionam com deficiência de micronutrientes, elementos traços em especial, que são aqueles nutrientes que ela precisa em quantidades bem pequenininhas. E aí tem tanto isso, esses desejos estranhos que pode acontecer, ou mesmo desejos de coisas que antes ela não comia e agora ela passa a comer, como uma possível ali, ou aversão, ou uma seletividade mesmo. Isso tende a acontecer, pode acontecer, pela questão mesmo sensorial. Então, na gravidez, a mulher ela tem uma percepção olfativa e gustatória muito maior, que até como uma forma de proteção. É aquilo assim, se você estiver comendo um pedaço de frango numa sala e a gestante estiver na outra, ela vai falar assim, nossa, que cheiro de comida, tem alguém comendo aqui, ninguém tá sentindo. E ela tá sentindo, pela questão mesmo do olfato, fica muito mais aguçado na gravidez. E aí, às vezes, por isso, ela deixa de comer alguns alimentos que antes ela comia. Então, ela passa a ficar um pouco mais seletiva. Eu tenho pacientes, assim, que começaram a ter essa rejeição na gravidez e ainda continuaram a gravidez, depois da criança nascer. Outras tendem a ser mais, assim, passageiro. E aí, o que é importante? Tem que ser avaliado qual que é o alimento e se for um alimento de conotação ali nutricional muito importante, o que pode ser substituído. Por exemplo, se a mulher ela deixa de comer carne vermelha, que é uma fonte importante de proteína, de zinco, de ferro, e aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar algum outro alimento equivalente, próximo, para suprir aqueles nutrientes que ela não consome porque ela não está comendo a carne. E aí eu tento chegar ali na meta nutricional com outros alimentos. Então, vou usar outras fontes proteicas, mudar a suplementação. E aí vai sendo muito de acordo com o que ela não quer comer. Então, se ela não está conseguindo comer fruta nenhuma, será que nenhuma fruta, de nenhum jeito ela consegue? Então, eu vou pensando sempre em alternativas. Não, ela não consegue comer banana e mamão. Tá, mas ela consegue as outras? Ok, então a gente consegue atingir ali os nutrientes por esse grupo de alimentos, pelo restante do que a gente tem. Então, sempre pensar assim, o que ela não consegue e se existe substituição ali dentro de um mesmo grupo de alimentos ou não. Ótimo. Bom, você falou algumas vezes em relação ao cheiro, né? E aí gera uma dificuldade que não é só comer o alimento, mas também o preparo do alimento, né? É comum que a gestante tenha dificuldade de cozinhar, de fazer alimentação, e muitas vezes é ela que fazia isso para a família, né? Claro que atualmente cada vez mais o homem, o pai está participando disso, independente da gravidez, independente da gestação, mas em muitas casas a mulher ainda é quem costuma comandar a cozinha ali, né? E aí talvez ela vá ter uma dificuldade nessa época. Normal isso? Quer dizer, o que pode ser feito nesse sentido?
Tá. No primeiro trimestre que é o mais comum, justamente que coincide com aquela fase de náusea, de mal-estar, de enjoos que vêm com frequências. Então, nesse caso, assim, eu tento avaliar o que está causando isso. Então, tem muitas mulheres que é o próprio tempero, assim, colocar alho, cebola para fritar e fazer o arroz, por exemplo, ela fica passando mal. Então, eu oriento que não seja feito dessa maneira, que seja preparado sem o tempero ali para ficar com um cheiro mais forte na casa, que ela utilize alguma máscara para cozinhar. Então, né, depois da pandemia, todo mundo entende a necessidade de máscara em alguns momentos, então ela pode usar uma máscara para cobrir ali o rosto, para ela conseguir cozinhar e falar com a família. Eu sempre falo que ter uma rede de apoio é fundamental. Então, conversar, olha, não estou conseguindo cozinhar, minha própria comida, tem umas que assim, eu consigo comer comida, mas a minha comida não. Então, aí, pedir auxílio, né, pro companheiro, pedir auxílio para a família, pelo menos numa fase ali que tende a melhorar, tende a passar a partir do segundo trimestre. E quando possível também, comer fora da cozinha às vezes pode ajudar também, né? Quando Sim, não ficar naquele ambiente também pode acontecer sim. Ótimo. Um outro sintoma comum na gestação é a constipação, né? A gente tem estudos mostrando geralmente aí de 10 a 40% das gestantes apresentando queixas, às vezes significativas de constipação, que acaba sendo não só um incômodo, mas gerando muitas vezes até dificuldades com a alimentação, com tudo isso, né? Do ponto de vista alimentar, o que pode ser feito para minimizar esses sintomas? Assim, para quem tem, né? Obviamente que nem todo mundo vai ter e nem todo mundo precisa ter cuidados com isso, mas para quem vem tendo constipação, o que pode ser feito? Tá. Por conta da própria modificação hormonal, né, em especial a progesterona agindo nos órgãos, então a constipação ela acaba sendo uma consequência de algo benéfico. Então, o próprio organismo, ele produz ali os hormônios, em especial a progesterona, para fazer relaxamento de musculatura, para que quando o bebê for nascer, a musculatura esteja mais ali flexível. Então, produz, né, progesterona, relaxina, tudo isso para fazer aquele espaçamento para o bebê nascer. E com isso, ele vai também deixando toda a musculatura que envolve o sistema gastrointestinal mais frouxa, né? Ela acaba não tendo tanta aquela firmeza. Para elas entenderem, eu acabo falando assim, que é a mesma coisa se a gente pegar um tubo de pasta de dente e eu fazer assim com o tubo. Não vai sair a pasta. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que apertar para aquela pasta sair. Então, o que eu tenho que ter nesse momento? Eu preciso ter fibras que vão me auxiliar ainda mais nesse processo. O essencial, né, é que essa mulher ela tenha um consumo de fibras adequado, e aí entra fibras estruturais, que essa fibra é insolúvel, então casca de frutas, folhas cruas, alimentos integrais, então um arroz integral, uma farinha integral, e tudo isso, essa fibra, ela vai ajudar justamente a estimular o movimento peristáltico, que é para as fezes saírem com mais facilidade. E eu tenho outras fibras, que são as fibras solúveis, que deixam as fezes maiores e mais macias e ajudam a eliminar ali aquele bolo fecal, que aí são aquelas fibras presentes em polpa de fruta, em alimentos mais cremosos. Então eu tenho, né, alimentos que formam gel ali, então numa aveia também. Então eu acabo tendo que ter todos esses alimentos, né? Frutas, alimentos integrais, verduras cruas e, fundamental, quando eu falo de estudo, a água. E aí, então, o que eu falo para elas? A gente tem que avaliar qual o consumo de fibras, qual o consumo de água, e caso tudo esteja ali, não, tá ok, a água tá ok, fibra, ela tá conseguindo variar, aí é outro ponto, atividade física, se ela se movimenta, porque o intestino também é um órgão que ele depende muito da movimentação. Quanto mais ativa ela estiver, melhor. Mas existem algumas situações que, pela própria gravidez, a mulher pode se limitar, é contraindicada pelo médico de fazer alguma atividade física. Aí a gente vai ter que reforçar ainda mais essa questão desses alimentos. E por último, quando não tá tudo ali certo, a gente tá ajustando, tá tudo certinho, e ainda assim a constipação é prevalente, a outra estratégia, que é muito estudada hoje, é a utilização de probióticos. E aí, os probióticos, eles são micro-organismos que vão ajudar, auxiliar em todo o processo da digestão, principalmente para recompor a microbiota intestinal dessa mulher que pode estar ali alterada. Às vezes ela já era alguém com uma desbiose, uma alteração da flora intestinal, e aí eu entro então com probióticos para auxiliar ainda mais nesse processo.
Tá ótimo. À medida que, bom, aí entra no segundo trimestre, já começa a diminuir essas queixas no gastrointestinal, aquele período que normalmente o próprio obstetra fala que é o período em que a gestante se sente bem, se sente melhor, se sente mais disposta e tudo isso, né? E aí você tem que apertar um pouco mais os cuidados com a alimentação. Isso, eu falo isso também, que vamos aproveitar a melhor fase da gravidez, que é ali entre o segundo e o terceiro trimestre. Porque o primeiro trimestre é caracterizado isso, mais náusea, adaptação do corpo, sente o cheiro, se sente mal, reconhecimento ali da mudança do corpo, tem muita alteração hormonal. E o último trimestre ali, em especial depois das 30 semanas, né, mais próximo ali, 30, 35, 37 semanas, que começa aquele cansaço pelo, né, alto débito cardíaco, aumento da volemia, a própria alteração respiratória, o peso da barriga, a dificuldade em dormir, então ela acaba ficando um pouco mais cansada. Então a melhor fase mesmo é o segundo trimestre. Então é a fase assim que ela tá comendo melhor, ela consegue fazer atividade física desde que não tenha contraindicação, ela está conseguindo ali ter uma vida mais normal possível e é a fase boa para a gente cuidar. Mas isso não significa que durante a gravidez inteira ela não possa ter os cuidados e que todas as gestantes vão passar por isso. Algumas não, algumas eu falo que parece que nem está grávida, esse é o objetivo. Legal. E à medida que vai avançando a gestação, um outro sintoma comum que acaba interferindo na alimentação é o refluxo gastroesofágico, né? Por que que ele acontece na gestação e quando que você deve considerar esse diagnóstico, falar, você pode estar tendo refluxo? Justamente pela ação hormonal, né? Do mesma situação, né? O mesmo processo que acontece com o intestino, pela frouxidão da musculatura, menor contratilidade ali, né, da musculatura, o esfíncter esofágico, ele acaba ficando ali, eu brinco que é como se fosse uma porta que eu não fechei com trinco. É uma porta que bateu o vento, essa porta abre. Então, por essa frouxidão que acontece no esfíncter esofagiano, gastroesofagiano, né? É como se eu tivesse ali uma possibilidade maior do alimento retornar do estômago para o esôfago e algumas sentem até aquela sensação de queimação, por isso que é chamada ali aquela queimação, aquela azia que ela acaba tendo. Então, isso pode às vezes vir depois de uma refeição ou horas depois. E aí, quando ela tem realmente assim essa queixa de eu sinto um aperto no peito, eu sinto queimação, eu sinto voltar, eu sinto um gosto amargo na boca, caracteriza um refluxo. Quando é algo que realmente é muito difícil de controlar, com mudanças de hábito, aí o ideal é ela, né, junto com o obstetra, chegar a um acordo ali em algum medicamento que vai ajudar nesse processo do refluxo. Mas, de maneira geral, a nutrição também pode auxiliar. Então, quais são os principais cuidados que nós devemos ter? Evitar alimentos muito gordurosos para ser consumido no final do dia, que é aquela refeição, em especial o jantar, que ela vai comer e deitar em seguida. Se ela come mesmo alimentos leves e sente esse refluxo, eu oriento sempre a mastigar muito bem os alimentos, procurar comer pelo menos 2 horas antes de dormir, para que o processo da digestão já aconteça. E lembrar também que o estômago, ele é como se fosse um órgão assim, na gravidez ele fica assim. Então, o volume também do alimento ali, ele fica muito limitado. Então, eu, às vezes, fraciono mais as refeições, em vez de dela fazer café da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar, eu faço a refeição a cada 2 horas. Então, eu vou fracionando tudo ao longo do dia inteiro. Então, ela come menos alimentos, então ela come menor volume, mais vezes ao dia. Também minimiza a chance do refluxo. Evitar líquidos junto com a refeição, para que eu diminua um pouco aquela diluição do suco gástrico. O suco gástrico, ele é um ácido assim, muito mais, tem um pH muito mais alto do que um vinagre, né, do que um limão. Mas quando eu diluo esse suco gástrico, né, o ácido clorídrico, ele acaba tendo uma efetividade muito menor. E aí essa sensação de voltar, essa sensação de queimar ali, é justamente esse excesso de ácido gástrico que fica retornando e a mulher acaba se sentindo mal. Então esses são os principais cuidados para ela ter. Legal. A relação, você já falou um pouco no começo, né?
Mas eu queria só retomar a questão agora da suplementação, né? Quais são as deficiências nutricionais mais comuns e o que você precisa suplementar sempre e o que você precisa suplementar eventualmente? Certo. Suplementação, assim, eu falo que não existe nenhum momento da vida que a gente precise tanto de suplementação quanto a gravidez. Então, como uma prevenção para riscos ali relacionado a defeitos do tubo neural, está o ácido fólico, né, como o principal suplemento. Então, se a mulher ela busca a consulta com o nutricionista ou com o obstetra, sempre nós vamos prescrever ali o ácido fólico para ela já começar a tomar, em especial, preferencialmente, pelo menos 3 meses antes de tentar engravidar, porque é o tempo que o corpo leva para repor ali aquele ácido fólico e ele não ter risco de deficiência. A maioria dos suplementos hoje vem numa forma bioativa mais bem absorvida, que é o metilfolato. Caso ela tenha alguma mutação genética, né, como é a mutação da tetrahidrometilfolato redutase, que é a enzima de conversão do ácido fólico a folato, muitas mulheres têm e não sabem. Se ela tem essa mutação genética que não tem a conversão, ela está tomando ácido fólico e jogando no ralo, né? Ela acaba não absorvendo. Então, o ideal é usar o metilfolato por pelo menos 3 meses antes da gravidez. Engravidou, permanece com ácido fólico por mais, pelo menos, ali o primeiro trimestre. Eu deixo na gestação toda, porque é muito falado sobre essa questão da formação de tubo neural. Mas ao longo da gestação toda é uma vitamina que ele tem muita ação em outras funções, né? Função celular, evitar alguns tipos de anemia. Então, ele vai ser bem importante. Outro nutriente fundamental que tem sido muito explorado, estudado, é o ômega 3. Então, o ômega 3, em especial a fração DH, ele tem uma ação super importante na formação neuronal do bebê, né? Toda a formação de células ali, fazer toda a questão das sinapses. Então, o ômega 3 também é super importante, que pode já começar também logo no início da gravidez. Nem sempre eu coloco no início por questão ali dos enjoos, das náuseas. Então, às vezes a mulher tá passando mal consegue o ácido fólico, mas eu falo, se tem um que é especial, importante, não dá para ficar sem o ácido fólico. Um outro nutriente que entrou como um protocolo até do Ministério da Saúde esse ano é a utilização do cálcio como uma prevenção, um nutriente de prevenção de pré-eclâmpsia. Então, entrou como protocolo a partir das 12 semanas. Toda mulher deve receber 500 miligramas de cálcio 2 vezes ao dia. E isso visa ali não a questão da deficiência do cálcio, mas o cálcio na ação de prevenção de pré-eclâmpsia. E aí, em especial, do meio para o final da gestação, o ferro, por conta da hemodiluição, o ferro ele é um nutriente essencial. Para vocês terem uma ideia, assim, a mulher não grávida, a recomendação é em torno de 14, 15 miligramas de ferro por dia, que já é um valor alto, assim, mulher em idade fértil, já é um valor alto, né? Ela tem que comer fontes ali ao longo de todas as refeições. Para gestante, isso passa para 27 miligramas, então praticamente dobra a quantidade que ela precisa. Nenhuma mulher consegue atingir, mesmo que ela coma grandes quantidades de carne. E aí a gente nem orienta a comer muito, porque também excede outros nutrientes. E aí o ferro entra também como um suplemento fundamental. Esses são os suplementos mais de protocolo de suplementação. Mas todos os nutrientes são importantes. Então, num polivitamínico, numa suplementação ali visando mesmo deficiências, então, vitamina D, vitamina B12, zinco, selênio, magnésio, todos esses nutrientes que a gente também consegue dosar por exames, a gente consegue avaliar. Precisa suplementar? A maioria das vezes, sim. Tá? E aí a gente está prevenindo várias doenças na mãe e no bebê. Ótimo. Dentro disso, Adriana, a gente tem que considerar o quê? Que alguns desses nutrientes, claro que o excesso é ruim, mas um pouco em excesso não é problema, né? Então, é aquela coisa, melhor você ter a mais do que ter a menos nessas horas, e é por isso que, mesmo que aquelas pessoas que têm uma boa... Porque muitas vezes, quando a gente fala em suplementação, você fala, não, se você tiver uma boa alimentação, tudo isso, você não precisa suplementar. Mas no caso da gestante, não vale a pena o risco, né? Quer dizer, está grávida, esses suplementos são padrões para todos, né? Então, só repetindo, o ácido fólico, vitamina D, ômega 3 e o ferro.
seria esse, Cálcio. Uhum. cálcio, ferro, né? Aí, fora isso, tem algumas outras coisas que podem ser suplementadas, mas aí vai ser uma coisa mais individualizada, a depender das necessidades individuais aí. Uhum. A maioria desses nutrientes, ela não consegue ingerir, né, receber tudo por via alimentar. Então, no caso, né, de um nutricionista avaliando a dieta, ainda que seja perfeita a alimentação, ainda assim há necessidade de suplementação. A gente tem vários pacientes assim, que são exemplos de comer super bem, já tinham um hábito super saudável, mas ainda assim ela precisa suplementar, porque para ela conseguir atingir a quantidade adequada, ela tem que comer muito além. E aí a gente extrapola calorias, aí acaba sendo muito além do que ela conseguiria comer e deveria comer. Ótimo. Bom, e aí o próximo item que eu queria discutir com você é justamente essa questão que você falou, as calorias, né? É, os dois extremos aí são ruins, né? A gente sabe que uma restrição nutricional importante é ruim, porque acaba levando a uma restrição energética para a mãe e para o feto, né? E o excesso é o mais comum, né? O excesso de calorias, até por uma, não, por uma alimentação com, vamos dizer, como todas as mudanças que ocorrem na gestação, muitas vezes facilita, vou comer um pouquinho, algumas coisas que talvez de qualidade pior, de industrializados e coisas assim, às vezes é o que consegue comer, e aí quando vai ver está ganhando um peso mais do que deveria, né? Mais do que isso, com uma pessoa que não está grávida, uma mulher que não está grávida, ela ganha 3 quilos ali, ela sabe que, precisa dar uma segurada, ganha peso. Na gestante, muitas vezes elas só vão se dar conta disso no final da gestação, de que passaram do ponto ali, né? Então, como que você controla isso? Quer dizer, como é que você tem que falar, olha, ela está ganhando peso adequado, ela está ganhando pouco, ela está ganhando mais peso do que deveria? Uhum. Atualmente, nós temos um material muito bom do Ministério da Saúde, que é a caderneta de acompanhamento do ganho de peso da gestante, que é uma caderneta, que é uma curva de ganho de peso que foi feito com base em gestantes brasileiras. Antigamente a gente usava uma curva chilena que não assim, era nosso parâmetro, mas não era fidedigno com a população brasileira. E aí teve a recomendação, a última versão é a caderneta de 2023. E aí essa caderneta, ela é bem ilustrativa, então ela mostra aquele gráfico mesmo de ganho de peso, que nós vamos mostrando ali, olha, você tá aqui, né? Você deveria ganhar aqui, você tá aqui. Então a gente vai mostrando os pontinhos ali no gráfico. E essa caderneta, ela é considerada de acordo com o estado pré-gestacional, o estado nutricional pré-gestacional. Então, se a mulher ela engravida com baixo peso, ela tem uma meta de ganho de peso ao longo da gestação e um gráfico a ser seguido. Se ela engravida eutrófica, com peso adequado, ela tem outro. Se ela engravida sobrepeso, outro. E se ela engravida obesa, outro. Então, nós temos 4 possibilidades de acordo com o estado nutricional pré-gestacional. E aí, a partir disso, então, é aquilo. Mas ela engravidou já obesa, então é melhor ela ganhar peso. Não, ela pode. Dentro de uma normalidade, né, considerando a população que foi estudada obesa, quanto que é o valor para ela ganhar peso ao longo da gestação inteira. Então, assim, só para a gente ter uma noção, quando ela engravida com baixo peso, esse ganho de peso vai ser em torno de 9 a 12 quilos, mais ou menos isso, né? Tem uns gramas aí. Quando ela engravida obesa, esse ganho de peso já cai de 5 a 7. Então, ainda assim, ela pode ganhar peso. E aí, a cada consulta, a gente vai plotando ali naquele gráfico, né? Vai colocando lá a vertente X são as semanas de gestação e Y é ali a quantidade de ganho de peso que ela deveria ter. E aí a gente vai mostrando, olha, seu gráfico tá aqui, tá adequado? Não, você ganhou muito peso. Eu falo sempre que o ganho de peso, ele tem que ser muito gradativo e lá ao final tem que ter uma margem para ela ganhar mais peso, que é justamente quando o bebê ganha muito peso. Então, o bebê ele vai ganhar mais peso ali, ele chega a 1 quilo e pouco numa semana X, e de repente ele já está ali com 3 quilos, que é o próximo ali do momento do parto. Então, com esses gráficos de essa curva de ganho de peso da gestante, a gente consegue ter um controle. Olha, se a última consulta você ganhou muito peso ou não, está adequado? A minha meta sempre é fazer com que as gestantes elas estejam ali sempre no gráfico. A gente tem uma coloração mais escura nesse gráfico, que mostra qual que é o ideal, e aí é um material mais visível para ela entender melhor como que está.
Bom, as pessoas, basicamente, você pode dizer que as pessoas mais obesas devem ganhar menos peso do que as pessoas com baixo peso no início da gestação, né? Uhum, Você poderia dizer que na paciente, na mulher mais obesa, ela de fato vai ter que ter um controle rígido para não ganhar peso a mais, ou seja, a dificuldade dela é em ganhar menos peso e não em deixar de ganhar peso. E na pessoa de baixo peso, ao contrário, ela tem um risco aumentado de ter um ganho de peso abaixo do ideal, que às vezes até pode ser o normal para uma outra, mas que para ela seria abaixo do ideal. E essa que você precisa estar mais de olho e falar, olha, não, você precisa comer. uhum, sim, e justamente isso que acontece, assim, muitas vezes as que já começam com baixo peso, até pelo volume da refeição, ela não tolera uma quantidade muito grande. Aí entra a estratégia, talvez até de outras suplementações, né, diferente um pouco do que eu falei, mas suplementação que tem relação com macronutrientes, então uma suplementação proteica, por exemplo, que aí a gente agrega calorias, a gente agrega suplementação lipídica, a gente agrega calorias numa concentração menor para que ela ganhe peso de forma suficiente. E já a gestante obesa, eu falo sempre que assim, ela pode ganhar peso, mas no momento certo. A maioria das gestantes que seguem certinho, elas conseguem controlar. Tenho vários casos assim de gestantes que conseguiram ganhar, que era a meta era de 5 a 7, que elas ganharam 5 quilos. E elas achavam que era impossível. Eu estava acompanhando recentemente uma gestante que ela tinha um histórico mesmo de compulsão, tinha uma obesidade já a vida toda. E aí ela me procurou porque ela estava com muito medo, que ela sabia que ela ia engordar demais. Mas eu falei, isso não significa que vai acontecer com você. Então ela seguiu a risca, seguiu certinho, suplementou, comia exatamente o que deveria comer. E a gente chegou ali num ganho de peso super favorável. Legal. Bom, e um ponto que eu acho que é importante colocar aqui, Adriane, aqui, esse ganho de peso, a preocupação vai muito além do ganho de peso de uma mulher não gestante, ou seja, aquela questão, não, vou ficar gorda, isso vai me deixar obesa após a gestação. Quer dizer, o excesso de ganho de peso durante a gestação também envolve riscos para as mães e para o feto. Sim, sim. Eu falo que é muito além da estética, né? Se tem mulher que me procura e fala assim, eu tô te procurando porque eu não quero engordar. Aí eu já falo, já logo faço um combinado. Eu falo, uma coisa é você engordar, outra coisa é você ganhar peso, né? Engordar é quando você tá pensando ali da pessoa comer qualquer coisa e ganhar ali 5, 10 quilos comendo um monte de coisa, ganhando gordura apenas. E aí eu explico, por quê? Cada um desses pesos, né, que corresponde a um ganho de peso da gestante, por isso que tem essa diferença da obesa e da baixo peso, corresponde ali a um compartimento específico. É o feto, é placenta, líquido amniótico, é aumento do sangue, né, da volemia da mulher. E aí não é só sobre estética, não é só sobre ela estar gestante bonita ou não. É muito além. Então, eu falo sempre para elas quais são os riscos. Então, ela ganhar pouco peso, a gente tem risco para o feto e para ela, né, de um parto prematuro, uma restrição de crescimento intrauterina, bebês que vão nascer PIG, né, pequeno para a idade gestacional, e aí com isso aumenta os riscos cardiometabólicos ao longo da vida inteira. Essa mulher, ela tem uma baixa reserva energética e não conseguir ter o parto normal, tem que ser o parto cesárea. Já quando ela ganha muito peso, aumento maior de diabetes gestacional, hipertensão, né, ou a pré-eclâmpsia mesmo, bebês GIG, que é grande para a idade gestacional, ou também restrição de crescimento intrauterino, porque às vezes ela está ganhando só peso, ela não está comendo com qualidade, parto prematuro. Em ambos os casos, a morbimortalidade do bebê, né? Ele pode nascer e morrer. E os riscos cardiovasculares para essa mãe também, né? Em especial dessas que ganham muito peso. Risco metabólicos de permanecer ali, ter um diabetes gestacional e permanecer diabética, ter uma pré-eclâmpsia e permanecer hipertensa. Então, esses são os principais riscos. Ótimo. Para finalizar aqui, Adriana, uma pergunta que certamente talvez uma das grandes controvérsias, obviamente que a gente fala, mas que vai ouvir coisas, vamos dizer, indesejadas de um lado ou de outro, né? Que é a alimentação vegetariana ou vegana durante a gestação, né? Queria que você me falasse um pouco sobre isso. Pode, não pode? Quais os riscos?
Uhum. Tá. Até alguns anos atrás, era assim, era algo bem condenado pela, né, pela parte científica, a dieta vegetariana por pessoas em vulnerabilidade, né? Gestantes, bebês, crianças. Hoje a gente sabe que uma dieta vegetariana, ou mesmo uma dieta vegana, que não tem ali nenhum produto de origem animal, dentro de um controle bem rigoroso, ali de uma orientação bem feita, pode sim a gestante ser vegetariana e evoluir com uma gravidez bem-sucedida. Mas a gente tem algumas questões, assim, que, em especial quando elas são veganas, que tem ali a questão até filosófica de não utilizar nenhum produto, e aí entra a questão da suplementação. Então, existem suplementos que são veganos, que são muito bons, mas em algumas situações que a gente precisa ter um aporte maior ali nutricional, a gente tem que conversar bem com ela, assim, né? Que ou ela vai ter que comer muito de um alimento vegetal, de uma fonte vegetal, fonte daquele nutriente, ou a gente vai ter que entrar pelo menos com um suplemento que seja de origem animal para suprir um pouquinho do que ela precisa. Então eu costumo dizer assim, é possível, mas ela tem que ser muito bem assistida por todos os profissionais. Então, com mais frequência, fazer exames de sangue, dosar ali todos os marcadores bioquímicos, então, ferro, ferritina, vitamina D, B12, a questão da função renal, avaliar a homocisteína. Então, assim, ela tem que ter, tem que estar toda bem cercada, ainda mais, para que a falta desses nutrientes que vem em especial de origem animal seja suprida com alimentação vegetariana, com a alimentação de vegetais. E sempre com muita suplementação. Então, é possível, mas é um pouco mais difícil, né? Sendo assim, tem que ter um controle muito rigoroso. Ótimo. E aí, quando a gente fala que é possível, mas é difícil, o grande problema é que muitas vezes, vamos dizer, os exames, eles detectam as coisas de uma forma tardia, né? Então, quando a gente vai ver, você já está com aquela deficiência. E aí, tudo bem, você vai repor, só que você ficou um tempo com aquela deficiência e o feto é o momento que talvez ele mais precise do nutriente, né? Então, de fato, eu acho que é uma coisa a ser de fato muito bem pensado, né? Se é o momento certo para isso, porque de fato, no mínimo a gente pode falar, olha, aumenta os riscos, né? Acho que isso Uhum. aí a gente pode falar, né? E Sim. agora a grande questão é que tem pessoas que talvez viveram os últimos 10 anos com uma alimentação vegetariana. E é um pouco diferente no sentido de que ela já entende como é que funciona a alimentação, até porque, vamos dizer, não é só uma questão de números, né? Então, o ferro animal é diferente do ferro vegetal, a absorção do cálcio é diferente, a absorção dos alimentos muda. Ou seja, não é simplesmente bater aquela meta de números, de tabelas, de doses diárias e coisa assim, né? Uhum. Mas eu acho que o primeiro ponto é quem não faz uma dieta vegetariana ou vegana não fazer na gestação, né? Quer dizer, acho que Uhum. a pessoa tem que conhecer. E quem faz, aí é uma outra discussão, mas entender que o risco aumenta um pouco, porque muda a alimentação, muda tudo isso e é um pouco mais vulnerável, né? Mas aí é uma discussão que talvez quem tenha, tem profissionais que de fato vão ter essa expertise aí para isso, né? Uhum, é isso mesmo, assim, a questão da biodisponibilidade é algo super importante, né? Isso que você falou, não é só quantidade, e também, assim, considerar que é um momento que a gente não volta atrás. Eu falo até essa questão, assim, de não engordar. Se você já tinha um estado nutricional inadequado, né? Uma obesidade, por exemplo, engravidou com obesidade, não é o momento de emagrecer agora. Você vai ter a vida toda para emagrecer. A mesma coisa é isso que você falou da dieta vegetariana. Se não é, não é o momento, né? Porque é você reaprender muitas coisas, você readequar, reprogramar o seu corpo em muitas situações. Então, realmente tem que ter esse cuidado. Tá ótimo. Adriana, queria te agradecer mais uma vez. Acho que abordamos aí talvez os principais tópicos da alimentação na gestação. Contar com você em outras discussões aqui. Eu que agradeço, pode contar assim comigo. É sempre um prazer contribuir com esse assunto que eu gosto tanto de estudar e atuar. Obrigado mais uma vez. Obrigada.